Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje nós iremos estudar os fenômenos acústicos e eu resolvi dividir em 4 partes. A primeira parte associada a eco e reverberação, a segunda parte associada à ressonância, terceira parte associada ao efeito Doppler e finalizamos a nossa quarta parte com as atividades. Dessa maneira fica mais dinâmico, os vídeos ficam mais curtos e não ficam cansativos. Bom, vamos lá. Primeira parte do nosso estudo é a apostila 9, volume 9, capítulo 18. Esse primeiro momento nós estaremos relacionando os conceitos de eco e reverberação que estão na página 48 e 49. Fenômenos acústicos, eles estão associados à semana do dia 4 ao dia 8 de maio. Então a nossa primeira parte ela está relacionada ao fenômeno acústico do eco e da reverberação. Vamos diferenciá-los, tá? Bom, primeira coisa. Anteriormente foram estudados fenômenos ondulatórios como a reflexão, a refração, a polarização e a interferência. Esses fenômenos ocorrem com ondas tanto mecânicas quanto eletromagnéticas. Na acústica, serão abordados outros fenômenos não necessariamente restritos às ondas, apenas às ondas mecânicas, mas comumente associados a elas, em especial às ondas sonoras. Eco e reverberação. Conforme estudamos na unidade anterior, as ondas podem ser refletidas quando incidem em um meio com características diferentes do meio em que se propagam. No caso das ondas sonoras, elas se refletem ao atingirem um obstáculo que tem densidade diferente daquele do material que se propaga inicialmente. Por exemplo, eu falando aqui, a onda sonora provocada pela minha voz encontra uma parede. A parede tem densidade diferente do meio no qual a onda está se propagando, tá? Então, dois fenômenos associados à reflexão do som são o eco e a reverberação. O que chamamos de eco é a onda sonora que retorna após atingir um obstáculo. Em outras palavras, o eco é um som que ouvimos depois de refletir em outro meio. Então seria isso daqui, ó. Eu tenho um emissor, a onda original, ela encontra o obstáculo que é um objeto qualquer e o eco está associado à onda que vai ser refletida. Olha aqui, ó, na animação. A onda incidente é a onda original, ela encontra a superfície da água aqui, que é o obstáculo, ela vai refletir no mesmo meio. Então, o eco é um fenômeno acústico decorrente da reflexão das ondas sonoras em um objeto. Então, não pode mudar de meio, tá? Se mudar de meio, eu não vou ter reflexão, eu passo a ter refração. Então, o eco acontece quando a onda original, que é a onda incidente, encontra um obstáculo e esse obstáculo faz com que a onda refletida reflita no mesmo meio. Essa onda refletida é o eco. Então, olha lá, ele falando olá, a onda incidente, a onda refletida, depois de um intervalo de tempo qualquer, ele consegue ouvir o som do que ele falou. Vamos determinar esse intervalo de tempo e essa distância. A reverberação, antes de determinar isso, a reverberação é também um fenômeno associado à reflexão do som, mas ocorre em ambientes
ambientes com várias superfícies refletoras. Por exemplo, você já deve ter percebido que ao falar nas escadas de um prédio, nem sempre é possível distinguir com clareza a onda refletida de nossa voz que está sendo emitida. Mistura, né? Nessas situações, identificar o eco está associado a uma característica de nossa audição. As orelhas diferenciam dois sons iguais se eles as atingem com diferença de tempo superior a 0,1 segundo. Logo, em ambientes pequenos, os sons produzidos são refletidos e retornam para nós em tempos inferiores a esse 0,1 segundo, ou seja, 1/10 de segundo. Entretanto, se o som emitido refletir em várias paredes com diferença inferior a 0,1 segundo, nós temos a reverberação. Bom, o que está acontecendo no exato momento? O ambiente que eu me encontro tem vários objetos. Tem um armário, tem esse rack, tem a TV, tem uma cama do lado aqui que vocês não estão vendo, que eu tive que afastar. Então, eu não tenho uma condição de reverberação aqui dentro do quarto, porque alguns objetos que estão aqui, eles estão absorvendo essas ondas. Então, por isso que vocês estão podendo me ouvir com clareza. Agora, se eu chego aqui e tiro tudo de dentro desse quarto, fecho a janela, vocês não iam conseguir identificar o que eu estava falando. Por quê? Porque as ondas sonoras iam estar refletindo nas paredes do ambiente e retornando, no caso, no microfone da câmera, em intervalos de tempo inferiores a 0,1. Então não ia ser fácil de distinguir o que eu estaria falando, tá? Seria isso daqui, ó. Num ambiente onde eu não tenho muitos objetos para abafar o som, vai acontecer o efeito da reverberação. Então, ó, eu tenho várias superfícies onde essas ondas estão sendo refletidas, tem a emissão direta, né, da onda sonora para as pessoas que estão sentadas. Então vai ocorrer uma mistura aí do que está sendo emitido e do que está sendo refletido. Então, ó, o tempo entre a emissão e a reflexão do som nas paredes do recinto é inferior a 0,1 segundo, o que causa dificuldade de interpretação das ondas sonoras. Então você pega um corredor estreito, sem nenhum tipo de objeto e fechado, vai ocorrer esse fenômeno. Tá? Agora, se o corredor é bem amplo, vai ocorrer o fenômeno do eco. E nós vamos descobrir o quanto tem que ser amplo a distância do objeto que vai ser meu obstáculo da fonte emissora para eu ter o fenômeno acústico do eco. Vamos lá? Então, ó, adotando a velocidade do som no ar como sendo de 340 metros por segundo e sabendo que o tempo mínimo para a ocorrência do eco é de 1/10 de segundo, pode-se determinar o espaço mínimo necessário entre o emissor e o obstáculo para que ocorra o fenômeno. Da definição de velocidade média, né, como a velocidade aqui do som é constante, a gente pode escrever que a velocidade do som vai ser a razão entre o espaço pelo qual essa onda sonora vai deslocar e o tempo. Só que eu tenho que lembrar do seguinte, pessoal. Eu estou emitindo o som, ele está encontrando um obstáculo e está refletindo, e eu vou ouvir isso no intervalo mínimo de 0,1 segundo. Ou seja, para eu ouvir a onda refletida, essa distância tem que ser o dobro. Porque a onda tem que percorrer uma distância associada à emissão e percorrer a mesma distância associada à reflexão, que no caso é o eco. Então aqui, no meu ΔS, para eu ter o fenômeno do eco, eu tenho que multiplicar isso aqui por 2. Olha lá, ó, o valor de espaço deve ser dobrado. Uma vez que o som sai do emissor,
vai até o obstáculo, sofre reflexão e retorna à fonte. Assim sendo, a distância mínima para a ocorrência do eco é velocidade de propagação do som do ar vai ser igual a 2 vezes o deslocamento dividido por ΔT. 340 é essa velocidade, 0,1 é o tempo mínimo, 2 ΔS. Então eu tenho que 2 ΔS é 340 vezes 0,1, 2 ΔS é igual a 34. A distância mínima para que ocorra o eco é de 17 metros. Beleza, gente? Primeira parte está encerrada, super rápido, super tranquilo. Daqui a pouco eu volto com ressonância. Um abraço.